Hoje quero passar para vocês umas rápidas dicas sobre suculentas. A maioria das pessoas acredita que suculentas são plantas de interior, de dentro de casa. Não sei se é por publicações em revistas ou sites de fotos, mas não é verdade. A maioria das suculentas são plantas de sol pleno. Inclusive por isso são suculentas. Suculenta não é uma família de plantas. Podem ser plantas de famílias diferentes. Mas elas são suculentas por terem uma reserva de água para aguentar justamente os períodos de seca e o sol pleno, sol esturricando. Por isso elas são suculentas. Algumas só que são de sombra, como é o caso dessa aqui, ó. E essa também. Mas aqui no caso, essas suculentas estão num local a céu aberto, onde pegaram uma intensa geada. Por isso elas estão nesse tom marrom queimadas, ó. Porque veja bem, suculenta de sombra quer dizer que ela é de um local protegido. Se ela está aqui a céu aberto, campo aberto, desprotegida, ela vai sofrer alguma coisa, tanto pelo sol quanto por essa geada fortíssima que elas pegaram. Tem outras suculentas aqui de sol pleno que pegaram a mesma geada que elas e, no entanto, nada sofreram, inclusive muito pelo contrário, até realçou o tom vermelho das folhas dela. Outra questão muito importante, as pessoas às vezes compram suculentas assim, ó, veja que parece um pinheirinho. Totalmente errada, deformada, ela está gritando de desespero que ela quer sol. Veja que ela está vermelhinha aqui, ó, porque ela estava num local de sol pleno, ela veio para um local onde ela ainda pega sol, mas não é como antes, e ela já começou a sofrer esse espichar, ó. Então, observe que as folhas estão afastadas uma da outra. Isso indica que ela está crescendo em desespero à luz, ao sol. Pelo certo, essa suculenta teria que ser só essa parte de cima, compacta, tá? Não esse pinheirinho. E aí, até existem suculentas que parecem um pinheirinho, como é o caso desta aqui, que seria de um verde intenso, está marrom. Por quê? Porque pegou geada. É uma suculenta de sombra, ó. E ela cresce como um pinheirinho. Então, qual a diferença das duas? A diferença é que essa está com as folhas unidas. Veja bem, ó. Está crescendo, folhas unidas. Esta está com as folhas separadas. Notam a diferença? Então, quer dizer o quê? Esta aqui, verde escura, crescendo feito um pinheirinho. Essa aqui é uma suculenta de sombra. Tudo bem colocar dentro de casa. Vai continuar crescendo feito um pinheirinho, mas as folhas não vão se afastar. Essa aqui, suculenta de sol, que não gosta da sombra, vai começar a se espichar. E aí que mal tem o pinheirinho, que vai acabar acontecendo isso aqui, ó. Olha só, totalmente deformada, torta, começa a crescer esses galhos compridos sem folhas. E isso vai acontecer com os demais galhos, vai ficar uma planta deformada e ela pode acabar morrendo, tá? Então, quando for comprar, procure não comprar suculenta pinheirinho. Por quê? Porque ela não volta mais ao normal. Só compre pinheirinho se você tiver a intenção de chegar em casa, cortar e replantá-la. E aí pode até pegar as outras folhas e tentar fazer muda. Porque se comprar assim, com esse aspecto, ela vai acabar crescendo assim, totalmente torta, e você terá um arranjo bem feinho dentro de sua casa, tá? Então, preste atenção. Geralmente as suculentas de sombra tem um verde escuro, ou até às vezes tem algumas nesse tom, que podem ir dentro de casa, mas olha aqui, ó. Outra sofrenilda aqui, ó. Tá vendo? Coisinha feia que tá, coitadinha. É o que vai acontecer quando você comprar pinheirinho. Olha aqui, ó, a parte boa. E aqui, ó, já se afastando as folhas, ó. Tá vendo a diferença? Então, sempre preste atenção nisso. Não compre suculentas que estiverem estioladas, que é o termo que se usa quando elas estão assim, com folhas afastadas, espichando o pescocinho em busca de luz, tá? Ó, gente, suculenta de sol pleno que aguentou a mesma geada, tá no tempo, inclusive, vocês podem ver que tá cheia de sujeirinha e capim, estou organizando elas. Aguentou a mesma geada que as outras e está bem. Ó, aqui também.
Estão bem, aguentaram a geada e estão belas. Aqui, ó, suculentas de sol pleno, aguentaram a geada, inclusive reforçou o tom delas. Olha que espetáculo. Nem todas suculentas de sol pleno vão aguentar geadas, mas grande parte aguenta. Olha aqui, ó, suculenta de sol pleno, compacta, vermelhinha. Aqui também, ela quebrou, ó, já está com novas mudinhas. Olha o tom avermelhado, que lindo. Olha aqui, ó. Estão no tempo, pegaram aquela geada fortíssima e estão se desenvolvendo muito bem, olha. Compactas. Se elas começarem a se espichar, já sei que está faltando luz. E por último, mas não menos importante, inclusive fundamental, observe que aqui nós temos o miolo da suculenta. E aqui nós temos uns raminhos laterais onde estão brotando florzinhas. Quando você for comprar uma suculenta, sempre observe isso. Se for uma suculenta que estiver florindo, como aqui, ó, como neste caso, observe se esses ramos das flores não estão saindo do miolo, tá? Porque se estiverem saindo do miolo, aqui bem do centro da suculenta, essa suculenta provavelmente vai morrer. Na verdade, com certeza vai morrer. Já ocorreu com suculentas minhas, já ocorreu com suculentas que comprei, cujo raminho floral saía do miolo. Se sair daqui, essa sua suculenta com certeza vai morrer. Então, quando for comprar suculentas e estiverem florindo, observe se os ramos de flores estão saindo das folhas laterais. Jamais compre se estiver saindo do miolo, tá? E se acontecer da sua suculenta de casa começar a sair esse raminho aqui do miolinho, procure imediatamente cortá-lo fora e já aproveite, pegue umas folhas e faça novas mudas dela, porque provavelmente você vai perder essa suculenta. Espero que minhas dicas tenham ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.